Fala pessoal, tudo bem? Ademilson da S Inspeções. Conforme prometido, nós vamos começar a soltar alguns vídeos falando sobre processos de fabricação e ensaios destrutivos e não destrutivos, né? Tem aqui uns exemplos aqui na mesa, como ultrassom, PMI, ensaio de dureza, entre outros. Mas o vídeo precisa ser curto, né? Então vamos adotar cada tema e depois nós vamos soltando um por um, tá? Hoje nós vamos falar de aço inoxidável, tá? Austenítico da série 300. O 304, tem uma amostra aqui, 304 e o 316. E o que eu queria chamar a atenção, né? Sabemos que a gente retira isso da natureza, tem todo um processo de fabricação, né? Que passa no alto forno, depois vem para outros processos até a gente chegar no aço, né? Quando nós vamos fabricar um aço inoxidável, aí temos que inserir os elementos de liga, né? Como, por exemplo, no aço inoxidável 304, nós temos um bom teor de cromo, né? Que é o mínimo ali, dependendo da norma, né? Um mínimo de 18%. E níquel, que ele tem um mínimo ali de 8%. Se a gente for levar a norma ASTM A240, por exemplo, que é a norma de fabricação de chapa. E o inox 316, que ele dá uma ligeira alterada nisso, né? O mínimo dele de cromo é 16% e o mínimo de níquel 10%. Só que o grande diferencial, que o 316, ele tem um elemento chamado molibdênio, que ele auxilia, ele é mais resistente à corrosão, né? E o que aconteceu ao longo dos anos na indústria, né? Quando eu comecei aí no início dos anos 90, tinha a informação que se você usasse um produto, um detector de molibdênio, né? Que em alguns lugares o pessoal tinha uma marca comercial chamada Detect, mas tinha um conceito que até hoje vem se arrastando e que não é uma verdade absoluta, tá? O que acontece? Quando você adiciona esse produto, no caso de uma chapa, uma barra, se ele contém o elemento molibdênio, ele reage. Aí o que acontece? Você adiciona uma gota, né? Que eu vou até colocar uma foto depois embaixo, vocês vão entender o que eu estou falando. Você adiciona uma gota e se houver um teor razoável de molibdênio na liga, no caso do 316, que é de 2 a 3%, ele começa a reagir na borda, depois vai vindo para o centro, uma cor mais amarronzada, né? E se não houver a presença de molibdênio, ele fica mais assim para um amarelo, sabe? Assim, uma cor mais clara, e ele não tem essa reação que dá uma cor escura. E esse conceito, ele definiram há muitos anos atrás que assim, reagiu ao detector de molibdênio ao inox 316, não reagiu ao inox 304. E na verdade, se nós tivéssemos somente uma liga que tivesse teor de molibdênio, isso seria uma verdade. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, foi evoluindo a parte de materiais, então hoje nós temos diversas ligas que têm teor de molibdênio e que reagem também. Então o que acontece? O fato de reagir, né? Você pingou o detector de molibdênio, como já diz o nome, detector de molibdênio, não significa que ele é um 316, ele reagiu, né? E aí ficou esse conceito até hoje, eu vejo as pessoas reproduzindo. Ó, pinga o detector de molibdênio, se reagiu a 316, se não reagiu a 304, mas não é uma verdade, né? Por quê? Porque você tem uma liga, por exemplo, o inox 317, ele tem de 3 a 4% de molibdênio, ele reage também. O próprio F51 que eu usei no exemplo, que eu vou colocar uma foto embaixo, que ele reage, ele tem um teor de molibdênio também. Então assim, já aconteceu um caso de um cliente me contratar e reagiu e ele achou que era para ser um 304, né? Aí ele pingou, ele achou que era um 316. E aí ele nos contratou para fazer um PMI, uma análise química. Na verdade, quando nós fizemos a inspeção, ele não deu nem 304 e nem 316. Era um 317, né? Então, assim, vai ficar essa dica hoje, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Que, assim, não é uma verdade absoluta que o material reagiu, ele é um inox 316, tá? E sim que ele tem um teor de molibdênio, né? Então, assim, nós precisamos... talvez o pessoal me pergunte, Ademilson, então o produto para detectar molibdênio não é bom? Não, não é isso que eu estou falando. Ele é muito bom.
E se você não tem uma alternativa, né, ok, utiliza. Mas assim, o que você precisa ajustar é o conceito. O fato de não reagir, ficou amarelo, a gente sabe que ele não tem um teor de molibdênio, né? E reagiu, ele tem um teor de molibdênio. Possivelmente seja um 316, que é uma liga mais usada. Mas hoje, tanto o 317 como os duplex, super duplex, são ligas também bastante usadas no mercado, que acaba caindo por terra essa análise de que reagiu ao 316. O reagir com esse produto nada mais é que está dizendo para nós que, olha, essa liga, esse material, ele tem um teor de molibdênio, tá? Agora, nos próximos vídeos, para não ficar muito longo, a gente vai estar mencionando algumas situações. Por exemplo, você quer ter uma certeza da liga, ou você tira uma amostra e manda para um laboratório, ou você faz uma análise com PMI, que eu vou estar mostrando no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Um abraço aí, espero ter ajudado.